Essas chamas podem desencadear a extinção próxima em massa, e ninguém está preparado para isso. A qualquer momento, a Terra pode ser tomada por uma erupção catastrófica, como já aconteceu no passado. O que você faria se soubesse que o próximo desastre pode estar mais perto do que imaginamos? Fique até o final para descobrir os vulcões mais perigosos do planeta, como eles podem mudar o mundo em um instante. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse tipo de informação pode fazer toda a diferença. Os vulcões podem ser classificados em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos, dependendo da frequência de sua atividade. Se ainda está ativo, continua emitindo fumaça e lava regularmente. Se está dormente, teve atividade recente, mas permanece quieto por enquanto. Já os extintos estão inativos há tanto tempo que se acredita que não voltarão a entrar em erupção. Um dos vulcões ativos mais perigosos dos Estados Unidos é o Monte St. Esse vulcão foi responsável pela erupção mais poderosa da história dos Estados Unidos. A explosão foi tão intensa que literalmente arrancou cerca de 400 metros do topo da montanha. Suas cinzas atingiram inacreditáveis 24 quilômetros de altura, mergulhando o estado de Washington na escuridão total. Mas isso não foi tudo. Em apenas 3 minutos, a erupção liberou cerca de 3,7 bilhões de metros cúbicos de rochas incandescentes e poeira, o suficiente para encher 1 milhão de piscinas olímpicas. Além disso, devastou 600 quilômetros quadrados de floresta. Os terremotos ocorreram semanas antes da erupção principal. No dia 18 de maio de 1980, um tremor de magnitude 5,0 desencadeou uma penetração de terra maciça, seguida pela erupção devastadora. No final, 57 pessoas perderam a vida, além de milhares de animais. Apesar de atualmente estar sob monitoramento, os cientistas acreditam que, se Santa Helena entrar em erupção novamente, não será com a mesma magnitude. A palavra vulcão tem origem no deus romano Vulcano, divindade do fogo. Eles geralmente se formam no encontro de placas tectônicas, verdadeiros blocos gigantes da crosta terrestre que se movem lentamente. O local com maior atividade vulcânica do planeta é o Círculo de Fogo do Pacífico, uma região onde se concentra cerca de 750 a 915 vulcões ativos. E dentro desse círculo encontra-se o maior calor do mundo, o Mauna Loa, no Havaí. O Mauna Loa tem impressionantes 4.170 metros de altura acima do nível do mar, mas sua base se estende até o fundo do oceano, o que faz dele a maior estrutura vulcânica do planeta. Ele está em atividade há pelo menos 700 mil anos. Sua última erupção começou em 27 de novembro de 2022, durou até 13 de dezembro. Apesar da magnitude, graças ao monitoramento constante, não houve vítimas. A ciência tem investido muito no monitoramento vulcânico, não apenas para prevenir catástrofes, mas também para explorar o potencial energético das vulcões. Recentemente, um grupo de cientistas na Islândia iniciou um projeto inovador chamado KMT. O objetivo é perfurar a crosta terrestre para estudar o comportamento da constituição do magma. Além de ajudar a prever erupções, esta pesquisa pode contribuir para o uso da energia geotérmica, aproveitando o calor das vulcões para gerar eletricidade de forma sustentável. A previsão é que em 2027, os cientistas começarão a se aprofundar para alcançar mais de 1,5 quilômetro de profundidade. A ideia é monitorar a atividade da lava antes que ela chegue à superfície, algo revolucionário para a vulcanologia. Mas os vulcões não estão restritos à Terra. Outros planetas do Sistema Solar também possuem atividade vulcânica. O maior incêndio conhecido é o Olympus Mons, localizado em Marte. Ele tem cerca de 600 quilômetros de diâmetro, o que equivale a quase toda a extensão da Polônia. Agora voltamos para a Terra, para um evento catastrófico recente. No dia 15 de janeiro de 2022, às 16h47, ocorreu uma das erupções mais poderosas já registradas, a do fogo Hunga Tonga Hunga Ha'apai, um fogo submarino no Pacífico Sul. Com um índice de explosividade vulcânica de 5, a erupção liberou cerca de 10 milhas por metros cúbicos de material vulcânico e
injetou na estratosfera mais de 150 milhões de toneladas de vapor de água, suficiente para encher 58 mil piscinas olímpicas. Além disso, essa erupção gerou tsunamis devastadores que atingiram lugares tão distantes quanto o Peru, a mais de 10 mil quilômetros de distância, resultando em várias mortes. O mais impressionante é que 15 minutos antes da supremacia, um sinal sísmico incomum foi detectado a 750 quilômetros de distância. Esse tipo de alerta pode revolucionar os sistemas de previsão de erupções submarinas e, no futuro, permitir evacuações com mais antecedência. E falando em assuntos extremos, você já ouviu falar do mais alto da história? No dia 27 de agosto de 1883, a nobreza do calor Krakatoa, na Indonésia, gerou um som tão poderoso que estourou os tímpanos de marinheiros que estavam a 64 milhas de distância. O barulho atingiu 310 decibéis na fonte. Para comparação, um motor a jato chega a 140 dB e qualquer som acima de 180 dB pode destruir o tecido auditivo humano. A explosão foi tão intensa que o som deu a volta ao planeta 4 vezes. Agora, você sabia que alguns vulcões produzidos são misteriosos antes de entrar em erupção, chamados de tremores harmônicos? Esses sons começam como um leve zumbido e aumentam de intensidade até cessarem abruptamente antes da erupção. O alerta Redoubt, no Alasca, é um dos poucos onde esse som pode ser ouvido a ouvido nu. É quase como se a Terra estivesse avisando que algo está para acontecer. Você sabia que o Havaí, em especial a Ilha Grande, é um dos lugares mais ativos do mundo em termos de atividade vulcânica? Isso acontece porque essa ilha está situada sobre um ponto quente, uma área onde o magma da Terra sobe continuamente, formando novas ilhas ao longo do tempo. As antigas ilhas havaianas também se formaram assim, mas, com o movimento da placa do Pacífico, elas se deslocaram para o noroeste. Se observarmos os oceanos ao redor do mundo, veremos que eles estão repletos de ilhas vulcânicas sobre pontos quentes, como o Havaí, Islândia, Samoa e Galápagos. Esses são alguns dos exemplos mais famosos, mas os continentes também podem abrigar hotspots vulcânicos, embora sejam bem mais raros. Um dos mais conhecidos é o hotspot de Yellowstone, localizado abaixo da caldeira do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. A propósito, uma caldeira é uma cratera vulcânica gigante, geralmente formada após uma erupção devastadora, prema que faz a boca do calor colapsar. Esse ponto quente é o responsável pelas fontes termais e geysers da região, como o famoso Old Faithful. Esse geyser atrai visitantes do mundo todo há mais de um século, e sua tradição acontece em alguns momentos regulares, em média a cada 91 minutos. A ocorrência ocorre porque a concentração de magma aquece bolsas de água abaixo da superfície, aumentando a pressão até que a água rompa com força extrema. As paredes do túnel por onde essas águas escapam são revestidas por uma rocha vulcânica rica em sílica, o que permite a formação de um tubo resistente ao calor e à pressão intensa. A água do Old Faithful pode atingir temperaturas de 204 graus Celsius, e o vapor pode ser ainda mais quente, chegando a 350 graus Fahrenheit, quente o suficiente para assar um bolo. Mas voltando aos pontos quentes, os cientistas ainda não sabem exatamente por que são tão raros em continentes. Uma das hipóteses é que a crosta continental é muito mais espessa do que a crosta oceânica, cerca de 4 vezes mais, em média. Além disso, 2/3 da crosta terrestre são oceânicos, o que reduz as chances de formação de hotspots sob os continentes. No coração do Arizona, por exemplo, encontramos o campo vulcânico de São Francisco, uma vasta área repleta de mais de 600 vulcões, espalhados por 4.600 quilômetros por quadrado no norte do estado. Curiosamente, os vulcões desse campo ficam mais jovens conforme se deslocamos para o leste, o que sugere que a placa norte-americana pode estar se movendo sobre um hotspot estacionário. O vulcanismo nessa área começou há cerca de 6 milhões de anos, tornando-a geologicamente jovem. A erupção mais recente ocorreu há menos de 1000 anos, formando a famosa Cratera do Pôr do Sol, perto de Flagstaff. Essa erupção obrigou o povo Sinágua a abandonar suas casas na região e hoje faz parte do Monumento Nacional
Nacional Vuhpatki. O campo vulcânico é caracterizado por cones de escória basáltica, vulcões pequenos e íngremes que, devido ao clima seco do Planalto do Colorado, são convenientes e bem preservados ao longo do tempo. Cratera SP, por exemplo, ainda parece recente, como se teve se formado ontem. Mas além dos cones de escória, também há vulcões em camadas e domos de lava compostos por rochas mais viscosas, não fluem tão facilmente quanto o basalto havaiano. O maior destaque da região é o San Francisco Peaks, os restos de um antigo extrato explosivo que, antes de colapsar, pode ter atingido mais de 3.800 metros de altura, o equivalente a empilhar 4 Burj Khalifas. Essas montanhas não são apenas impressionantes, mas também sagradas para os povos nativos americanos da região. Ao contrário dos vulcões ativos do Havaí, que ganham em excelência com frequência, o campo vulcânico de São Francisco apresenta erupções esporádicas, ocorrendo a cada milhares de anos. No entanto, os geólogos acreditam que uma nova erupção pode ocorrer no futuro. Se por semelhança à erupção da cratera do Pôr do Sol, o evento será marcado por fontes de lava e rios de magma, criando um verdadeiro espetáculo natural. No fim, a história da Terra é marcada por ciclos de destruição e renascimento. Supervulcões podem moldar continentes, mudar o clima e até influenciar o destino de civilizações inteiras. Será que estamos preparados para a próxima grande erupção? Os vulcões são forças naturais poderosas que podem causar danos devastadores. Antes de entrarem em erupção, muitos deles apresentam pequenos terremotos e uma aparência peculiar chamada tremor harmônico, um som contínuo e vibrante que aumenta de intensidade até cessar abruptamente pouco antes da erupção. Esse já foi registrado em diversos vulcões ao redor do mundo, mas o Monte Redwood, no Alasca, se destaca por sua frequência extremamente alta, quase imperceptível ao ouvido humano. Cientistas da Universidade de Washington descobriram que o tremor danozônico do Redwood desafia os modelos usados casualmente para explicar essas características. Enquanto a maioria das vulcões gera quando bolhas de magma vibram ao subir pelas fissuras da crosta terrestre, o caso do Redwood parece ser diferente. Os pesquisadores acreditam que o tremor ocorre quando o magma é solicitado por uma passagem estreita sob alta pressão. À medida que se move, ele gruda na parede do conduto vulcânico, e quando a pressão se torna insustentável, o magma desliza novamente, gerando uma sequência de pequenos terremotos que se fundem em um ruído contínuo e crescente. Outro alerta preocupante é Long Valley, na Califórnia, que tem mostrado sinais de atividade desde 1980. Estudos indicam que o acúmulo de magma antes de sua última grande erupção, há 760 mil anos, pode ter ocorrido em menos de um ano, o que significa que uma futura erupção poderia acontecer com pouca antecedência para a preparação. A história mostra que supererupções podem ter impactos devastadores na humanidade. A erupção do Monte Toba, há cerca de 74 mil anos, contém cinzas por vastas regiões da Ásia e marcou um inverno vulcânico que durou até uma década. Alguns cientistas acreditam que esse evento prejudica significativamente a população humana da época, deixando apenas um pequeno grupo de sobreviventes, possivelmente conhecido como a teoria da catástrofe de Toba. Outro exemplo marcante foi o Monte Tambora, cuja erupção, em 1815, gerou um resfriamento global tão intenso que o ano seguinte ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Frio extremo e colheitas destruídas ocorreram à fome e ao aumento drástico dos preços dos alimentos. Até mesmo a invenção da bicicleta teria sido influenciada por essa crise, já que os cavalos, principalmente os meios de transporte da época, se tornaram caros demais para serem reservados. Apesar de todas essas preocupações, os cientistas estimam que a chance de uma supererupção ocorrer durante nossa vida é de aproximadamente 1 em 1400, um número baixo, mas não impossível. Além dos vulcões mais treinados, existem pontos de atividade menos óbvios, como a Laguna del Maule, no Chile, e o Uturuncu, na Bolívia, onde o solo tem se elevado de forma acelerada nas últimas décadas. Nos Estados Unidos,
no estado do Arizona, que atualmente não possui vulcões ativos, já foi palco de atividades vulcânicas intensas no passado. Campos vulcânicos antigos pontuam sua paisagem e, embora as últimas erupções tenham ocorrido há cerca de 1000 anos, o estudo dessas áreas nos ajuda a entender melhor os ciclos vulcânicos e a possibilidade de erupções futuras. No entanto, nem todos os vulcões estão associados a grandes montanhas. Os chamados hotspots vulcânicos são regiões onde o calor intenso do manto terrestre derrete a crosta e forma vulcões ao longo do tempo. Um dos exemplos mais famosos é o arquipélago do Havaí, onde ilhas inteiras foram criadas pela localização da placa tectônica sobre um hotspot ativo. Em março de 2021, a Islândia testemunhou um espetáculo de fogo e fúria. Um vulcão que ficou dormente por 800 anos finalmente despertou. A lava incandescente iluminava o céu, e enquanto alguns admiravam a vista, outros tentavam algo inusitado. Tóxicos expelidos podem se espalhar mais rápido e mais longe do que qualquer fluxo de magma. Na Islândia, os ventos desenvolvidos evitaram os gases das áreas habitadas, mas nem sempre a natureza é tão gentil. E não pense que só porque um vapor está dormindo, ele não pode acordar a qualquer momento. O Monte Shasta, nos Estados Unidos, está entre os 5 vulcões mais perigosos do país e está atrasado para sua próxima grande erupção. Enquanto isso, no Japão, o icônico Monte Fuji não entra em erupção desde 1707, mas se despertasse hoje, que o estaria na linha de fogo. Já ouviu falar no Krakatoa? Em 1883, sua explosão era tão poderosa que o som poderia ser ouvido a mais de 2.000 milhas de distância. A onda de choque deu a volta ao planeta 7 vezes. Hoje, seu filho, o Anak Krakatoa, continua ativo e pode trazer surpresas a qualquer momento. E por fim, não podemos esquecer o Monte Vesúvio, as chuvas que devastaram Pompeia há quase 2000 anos. Hoje ele ainda está ativo, com 3 milhões de pessoas morando a menos de 20 milhas de distância. Os cientistas monitoraram cada movimento, mas permanece a pergunta: quando ele entrará em erupção novamente? O planeta está vivo e sua história continua sendo escrita com fogo, gelo e criaturas incríveis que desafiam as regras da vida. À medida que mais tecnologias foram desenvolvidas, podemos esperar um futuro onde as erupções sejam detectadas com maior antecedência, dando-nos mais tempo para agir. O que mais a natureza esconde? E assim, a natureza nos lembra do seu poder absoluto e de como ainda estamos longe de compreendê-la por completo. De vulcões oferecem o despertar até criaturas quase imortais. O mundo está cheio de conhecimentos que desafiam a lógica e a ciência. Mas e se existe uma maneira de prever o imprevisível? Pudéssemos dominar os segredos do tempo, da vida e da própria Terra? Não fique só imaginando. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Um forte abraço, até a próxima!